E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? O tema dessa semana é depressão. E eu acho muito especial, até mesmo porque mais de uma pessoa me trouxe esse tema essa semana e pediu para que fosse comentado alguma coisa acerca disso. Esse certamente é um tema, uma palavra que já traz várias questões à nossa mente. Se a gente parar para pensar em depressão, cair, etc., é uma coisa extremamente negativa. Só que vamos parar para ressignificar esse tema. Assim como todas as outras coisas que a gente fala aqui, ele tem inúmeras possibilidades, inúmeros aspectos para os quais se olhar. Mas vamos olhar especificamente para três deles aqui. Antes de mais nada, a depressão é sinônimo de morte. A morte ela também tem vários sentidos. Mas vamos pensar aqui, no primeiro momento, a incapacidade de lidarmos com a morte. Todos os seres, em determinados momentos da sua existência, têm depressão. Todo mundo sente depressão. Se você está triste porque, sei lá, seu ônibus atrasou, porque você ia conseguir uma coisa e não conseguiu, porque passou o filme que você queria ver e você não viu, são pequenas depressões, são pequenas decepções. Mas a depressão está ali. Agora, a depressão, a qual a maioria das pessoas se refere, e aquela que a gente pode colocar como mais importante aqui, é um estágio maior de depressão. É a incapacidade de lidar com os fatos da realidade até um ponto em que isso se torna extremamente destrutivo. Eu vou usar exemplos aqui de alguns tipos de depressão. Uma pessoa que eu conheci há muito tempo, uma pessoa muito importante, muito interessante, ela viveu muito bem sua vida. E quando ela já tinha uns 90 anos de idade, mais ou menos, ela estava muito bem de saúde e ela foi para o médico. Ela acabou ficando doente e tal, teve pneumonia, ficou internada. Passou um tempo, algumas semanas, ficou bem e foi para casa. Mais ou menos uma semana depois de estar em casa, essa pessoa retorna ao hospital com o mesmo problema. Aí eu fui visitá-la, conversando com ela, falei, vamos dar uma volta, né? Vamos andar por aí. Ah, não, não consigo andar, tal, não dá. E aquilo me chamou a atenção. Falei, mas peraí, por que você não consegue andar? Você sempre andou, você está bem, o que está acontecendo? E a pessoa me disse o seguinte, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Eu já criei meus filhos, minha mulher já foi, eu quero ficar com ela, e é isso. E aquilo foi muito interessante, porque não era uma pessoa deprimida na vida, era uma pessoa extremamente bem, de bem com a vida. Só que, em alguns aspectos, ela teve uma depressão em relação a esta situação, a esta vivência, a esta vida. Tem um outro exemplo que eu acho interessante também, que é muito profundo e não é fácil de explicar, ainda mais em poucas palavras, que está presente num livro, que eu não vou falar qual é aqui para não dar spoilers. Tem um personagem, ou melhor, tem mais de um personagem, que estão numa jornada e dois deles têm uma ligação muito especial, daquele tipo que um está ali pelo outro. E aí chega num ponto da jornada, um deles morre e o outro não tem mais o que fazer. Ele não tem mais motivos para estar vivo aqui. E ele simplesmente se deita no túmulo do seu amigo e fica ali. E ficou claro para todo mundo que se deparou com essa situação, a desse livro em especial, que ele ia morrer. Ele ia ficar ali esperando a morte. Se chegasse algum animal para devorá-lo, porque era uma floresta, se chegasse alguém para matá-lo, se ele esperasse a sede, a fome tomar em conta, não importa, não importava, porque nada mais importava. O tamanho do vazio foi tão grande que não havia mais esperanças. A morte foi total, mesmo ainda existindo vida no seu corpo. E se sentir assim é muito complicado. A depressão, quando chega num ponto que as pessoas classificam aqui no quesito humano como uma doença, como uma coisa que leva, capaz de levar, uma situação capaz de levar ao suicídio e coisas do tipo, é algo muito grave, porque ela significa a perda de todas as esperanças. Não importa o que aconteça, o seu sentimento de que tudo acabou,
que nada mais importa e de uma tristeza absurdamente profunda será maior. Agora vamos pensar rapidamente nos porquês disso. Em primeiro lugar, é uma inabilidade de lidar com os fatos. A morte em si, ela é um momento de transição. Ela representa um momento de transição. Não existe morte na forma como os humanos costumam ver no quesito realidade do universo. Ela é uma ilusão criada pelos humanos. Na verdade, é o fim de um ciclo e o começo de outro. Muitas vezes aqui na vida, as pessoas entendem que um ciclo acabou, que elas não têm mais o que fazer. E aí elas querem algo mais, elas anseiam por algo mais que elas não sabem o que é. E aí se torna mais ou menos um Romeu e Julieta. E isso é bem arquetípico. Se eu morrer aqui, serei feliz em outro lugar, vamos nos matar para que as coisas fiquem melhores. E isso é uma absurda ilusão que muitas pessoas têm mesmo sem saber que têm. O que eu sugiro que as pessoas reflitam um momento a esse respeito? A sua incapacidade de lidar com os fatos. Se você conseguir se reinventar, se você conseguir olhar para uma situação e realmente tirar a importância dela e ver que outras coisas são mais importantes, você se reinventar quer dizer também que você não se identifica com a depressão. É preciso entender, e eu sei que conscientemente, intelectualmente, todo mundo entende isso. A depressão é algo negativo. Ela não é algo que deva ser cultivado, assim como qualquer outra coisa negativa, qualquer outro sentimento negativo. Só que nós não fazemos, não costumamos fazer isso. Nós entramos na depressão. Eu costumo dar sempre esse exemplo. Se uma criancinha chora, ela vem alguém e dá alimento para ela. Esse tipo de raciocínio permanece muitas vezes a vida inteira, vidas e vidas e vidas. Então é preciso olhar para isso. Para que a depressão te serve? Ela é interessante para alguma coisa? Num primeiro momento, você não pode querer se identificar com a depressão de forma nenhuma. Ela faz parte do processo. Você tem lá uma depressão, se sentiu deprimido, então você tem que parar, tirar a atenção disso, entender que aquilo não te faz bem e se identificar com outra coisa. Se não colocar outra coisa no lugar, também não adianta. Você vai ficar parado ali. Você vai ficar continuar alimentando aquela mesma coisa. É aquela pessoa que, eu não quero me apaixonar por fulano. Aí vem uma música, você pensa na pessoa. Passa um filme, nossa, fulano. Não dá. Você está alimentando aquilo que você disse que você não quer. Ainda na questão de onde vem tudo isso, tem os fatores pessoais, de você não conseguir lidar com as situações, de você colocar o foco nisso, e de você estar numa vibração que permita isso, e o que você atrai além disso. Tem infinitos tipos de energia, intenções e seres no universo. Você é extremamente valioso como todos os seres. Se você entra num estado de depressão, haverá N seres interessados em que você decaia cada vez mais. Você será alimento para eles de alguma forma. Então, tudo o que existir de negativo vai trabalhar através de você e de tudo que estiver ao seu redor para que você despenque. Assim, da mesma forma que se você começar um trabalho de evolução, ou eu quero, né, haverá muita ajuda para que você evolua, para que você melhore a sua vida. Sendo assim, e de forma simplória até para se falar a questão, é muito importante que você perceba, que você tenha certeza do quanto você é importante. Tanto você dar certo na vida, quanto você dar errado. Se você se deprime, se isso chega num grau alto, a sua vida provavelmente será interrompida aqui. E isso é um drama gigantesco para vários seres. Se você entra no estágio depressivo, e isso te impede de caminhar na vida, várias situações, vários seres que você poderia fazer algo para contribuir para suas vidas, a sua simples existência aqui, tudo que você poderia emanar, vai deixar de existir. E as implicações disso são gravíssimas. O sofrimento advindo dessas coisas é muito complicado. Para finalizar a questão sobre depressão, pelo menos por hoje, não é um assunto que dá para finalizar aqui. Até porque quando a pessoa está num grau muito alto de depressão, praticamente nada faz efeito. Nada que ninguém diga, nada importa de verdade. Então,
é preciso, antes de mais nada, buscar ajuda. Só que essa ajuda, ela é, antes de mais nada, nossa. Somos nós que temos que nos ajudar. Somos nós que temos que fazer. Não, eu quero realmente sair disso daqui. Isso vai ter um preço? Vai ter um preço. Tudo tem um preço. Você ser feliz tem um preço. Mas como tudo o mais na vida, o primeiro passo é querer estar numa condição diferente. É entender que qualquer estado depressivo é negativo. E aí você precisa sentir uma aversão a esse estado. Uma aversão à depressão. Não, peraí, eu não quero isso, eu não aceito isso. Eu entendo que faz parte, mas eu não vou me identificar com essa questão. A partir daí, você pode pedir ajuda. Quando você bate, as portas abrem. Hoje, como eu sempre costumo dizer aqui, tem N pessoas, tem N trabalhos, e aí você procura alguma coisa, foca e trabalha para resolver. As coisas não farão plim. Mexer num quarto vazio e cheio de tranqueira vai dar mais trabalho do que deixar ele lá. Só que é incrivelmente necessário e você vai ter que fazer esse trabalho mais cedo ou mais tarde na sua vida. Bom, pessoal, acho que serviu ao menos para alguma reflexão sobre o tema. Se alguém sentir vontade, comenta alguma coisa, faça perguntas. Se for o caso, a gente faz um segundo vídeo comentando outros aspectos sobre a depressão e seus correlatos. Brigadão mesmo, gente. Até a próxima semana e valeu!